Boa noite, seu João. E aí, professor, boa noite, tudo bem? Como é que o senhor está? Eu estou ótimo. Professor, Pois não. eu gostaria de aula 15, módulo 2. Professor, enquanto abre, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. É o seguinte, que eu estava pensando em comprar uma fonte, né, ajustável e tudo. Aí, assim, eu estava vendo que se eu aumentar, assim, investisse um pouquinho mais, eu conseguiria comprar uma fonte, aquelas fontes que é duas, que aí você pode colocar em série e tudo. Pela experiência do senhor, compensa você investir mais e ter tipo aquelas fontes que são maiorzinhas, né, que tem duas fontes, ou basta uma fonte mesmo, uma fonte de 30 volts? Você pode montar dois kits nossos e ter a mesma coisa, duas fontes ajustáveis e simétricas, etc, etc, etc. Uhum. Mas assim, isso é ter duas, mas assim, ter duas fontes assim é bom assim na prática ou basta um? Eu queria mais nesse sentido prático, né? Às É, vezes, a fonte é essencial para trabalho. A fonte simétrica nem sempre, entendeu? Mas a fonte normal, sim, a fonte normal é necessária, entendeu? E eu ainda acho, o pessoal costuma usar fonte com controle de corrente. Eu acho ainda muito mais versátil a lâmpada em série. Mas, e agora? uhum, tá certo. Mas tudo bem, você compra o que você precisa. Você já tem um osciloscópio, não tem? Sim, senhor. Então, que osciloscópio você tem mesmo? É aquele, né? GM, GW Stack, né? Um analógico. Ah, tá. Tá ótimo. Tá aí, 15 figura? Não, desculpa, Não, ela é 16, professor. não, eu que me enganei. 16 figura? É porque eu falei mesmo, não, é porque eu falei a figura um mesmo. Tá. Pronto. Professor, já que o senhor falou em lâmpada sério, assim, porque eu fico com dúvida, tipo o seguinte, se for um equipamento assim muito, tipo industrial, que realmente ele é muito grande, como é que a gente vai, e a lâmpada séria é 3 vezes mais, como é que a gente vai trabalhar com... Ué, Que, você tem até resistência de chuveiro hum, para poder utilizar a lâmpada em série. Então a resistência de chuveiro são a comum, né, de 220, são quase 8.000 watts. Olha só, você consegue colocar cargas aí de 2.000, 3.000 watts. Olha que beleza. tá certo, resistente de chuveiro, né? E Aí bota aí, uma lâmpadazinha de baixíssimo em paralelo, né? Só para ter a noção, né? a lâmpada monitor são só 6 watts em paralelo. Aí beleza. Beleza, então. Tá certo, professor. Professor, em relação agora é o transistor P4, né? Que é o transistor de controle de corrente. Porque assim, a minha dúvida aí nesse rapaz aí é o seguinte. Vamos supor que eu tenha no R4 aquela de tensão de 0,6. Certo. Agora, assim, aí quando chega naquela de tensão de 0,6, eu fico olhando aí, isso daí não vai gerar uma grande corrente de base emissor por P4, não, porque eu não vejo nenhum resistor aí. Sim, Tá entendendo? não, Aí, assim, isso não vai queimar, não. Assim, porque normalmente, assim, a gente limita, a gente bota um grande, assim, a forma, até eu vi, normalmente a gente bota um resistor, um valor alto na base do transistor para limitar a corrente, para eu não ter uma queima, né? Mas nesse caso aí eu não estou vendo nenhum resistor. não, porque ele é responsável direto na hora que cai da queda de tensão de 0,6, que começa a circular uma pequeníssima corrente aqui, ele já desvia a corrente para cá. Então ele já controla essa corrente que circula aqui. Entende? Não tem como ela vir toda para cá, ela tem esse paralelo, ela sempre vai escolher o caminho mais fácil, a corrente. Então é por aqui, é pelo R4. Entendeu? Tá certo. É porque eu pensava assim que quando no diodo
eu chego à tensão, né, dele, de polarização, 0,6, ele não comporta como uma chave fechada, então tem pelo menos no meu pensamento, o que acontece? Ele não seria tipo, um caminho mais fácil para a corrente não do que o R4? Não, não, porque, de novo, quando você tenta ultrapassar o 0,6, que no caminho, ó, se você fizer uma corrente maior aqui, automaticamente vai haver o desvio. E aí não tem como, não tem como ele ser polarizado. Apesar de ele não ter essa resistência de base para limitar, ele, de qualquer forma, ele tem esse resistor entre base e emissor, que é um valor baixo, e qualquer polarização nele, ele tira exatamente a corrente do que iria polarizá-lo mais. Então não tem problema. Funciona maravilhosamente bem. Muito bem esse controle aqui. Pronto. E assim, professor, uma coisa que eu fico, tipo assim, um pouco com dúvida em relação assim, porque assim, o controle aí naquela fonte, né, perde 2 volts. Aí vamos supor que o controle de corrente dele, ele chega a 0,6. Olha aí que bom, o senhor já tá aí, eu vou até perguntar sobre ele mesmo, mas... Serve esse aqui que é a mesma coisa? Pode ser? Não, na verdade eu ia até perguntar sobre ele. Foi até bom o senhor já ter ele aí pronto, que já até... Mas aqui, professor, pronto, aí chega em 1,8, eu tenho uma queda de tensão, né? Ali nos resistores de 0,6. O que eu fico... Aí assim, o que acontece? Ele, no caso, mantém em 2 e baixa a tensão. Baixa a tensão. Eu entendi porque baixa a tensão, porque como a resistência da carga está muito baixa, então, pela relação de resistência desse corrente, ele vai dar uma tensão mais baixa. Mas o que eu fico assim, com dificuldade, é assim, porque o que... Como é ele tá? O Q1 pronto, o Q2, né, que é o resistor de controle de corrente, como é que ele consegue fazer esse controle preciso de tipo de 2 amperes, né, de 1,8 no caso, que ele vai chegar aí a 0,6. Eu fico assim, porque quando ele começa a polarizar, o que acontece? Ele vai começar a desviar a corrente, mas assim, no meu pensamento, tipo o seguinte, ele ia baixar mais, tá entendendo? Ia baixar, ia estar tipo um certo descontrole, mas ele consegue manter 2 amperes, e a medida que vai estar sendo entender como é que ele mantém esses 2 amperes. Exatamente pelo que você escolheu aqui. Aqui tem 0,33, que vai dar 0,33 ohms. Para ter uma queda de 0,6 volts, tem que circular uma corrente de 1,8 amperes. Certo? Peraí, mas e se tentar circular mais? Se a carga puxar mais, o que vai acontecer? A tensão vai cair. Por quê? Porque eu vou tender a tentar colocar mais queda de tensão, mas o transistor vai desviar essa corrente e a tendência da tensão de saída é cair. Não tem jeito. Entendeu? Aí você coloca os valores que você quer aqui, de acordo com o que a fonte suporta, e aí você tem a corrente que você quer. Certo, então assim, quando chega o 1,8, então assim, a corrente que o Q2 vai desviar, ela vai ser, digamos assim, constante. Então ele vai manter uma polarização do Q1 de tal forma que vai manter os 2 amperes dele. Exatamente. Exatamente. Na verdade, você nunca fala assim, não, ele limitou em 2 amperes. Mas na verdade, o que define isso são os valores dos resistores e a queda de tensão de 0,6. Entendeu? É o que define os valores dos resistores e a queda de tensão. É isso que define qual vai ser a corrente máxima. Tá certo, então. Professor, eu até estava vendo rapidinho aqui.
Eu até estava vendo nesse kit que, assim, só fazer rapidinho a conta, que calma aí, a potência dissipada, assim, porque é 1.8, né? Então, o que é que acontece? A dissipação de potência que vai sair desses resistores é um pouquinho mais de 1 watt, né? Nesses aqui? Isso. Não. É 0,6 vezes 1,8, né? Exatamente. Mais ou menos, eu vi aqui, 1,08 watt. Aí quando eu estava lá nos kits, esse resistor não é de 1 quarto de watt, aí 1 quarto de watt, no caso, vai dar 3 quartos de watt, 0,75. Quando chegar a 1,8 no kit, não vai queimar, não? Não, ele vai dar uma aquecidinha, mas não vai queimar. Ele vai ficar no limite do aquecimento. Se eu ficar sempre na corrente máxima, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar uma descoloração, quer dizer, vai ficar mais escuro. Só isso, mas não vai queimar. Certo. Tá entendendo? O que eles calculam em termos de potência? Você tem que manter 30% abaixo da sua potência máxima, mas a corrente máxima nem sempre vai ser atingida. Entendeu? E aí, se você mantiver sempre na corrente máxima, o que ele vai fazendo com o tempo ele vai dando uma leve, devagarzinho escurecendo, porque ele está numa potência um pouco maior. Um pouco maior não, em cima do pedido em relação à potência normal de 1 quarto. Entendeu? Mas não é que ele vai queimar, não. Queimou. Não, ele aquece e com o tempo vai descolorindo, vai ficando um pouquinho mais escurinho. Tá certo, professor. Eu gostaria também de perguntar ao senhor, em relação a esse diodo logo abaixo do Q1, qual é a função desse diodo? Ele vai gerar uma função de 0.5, o D5, pronto. Qual é a função dele assim, em relação ao circuito? A função dele caso esse aqui entre em curto, ele evita jogar os 40 volts para cá. Tá certo. Olha aí, rapaz, não tinha pensado nisso. Que aí o que acontece? Por exemplo, eu estou aqui ajustado para uma tensão baixa. Coloquei o potenciômetro aqui para cima. Quando ele entrar em curto, ele vai jogar uma tensão alta aqui. Certo. E caramba, aí o transistor bem polarizado vai abaixar essa tensão. Ele vai continuar mantendo alta tensão de saída, mas a tendência é dele abaixar aqui a tensão de coletor. Resultado, ele entrou em curto, mas ele evita destruir tudo aqui para baixo, entendeu? Rapaz, que coisa massa. Hã? Que coisa massa, que coisa legal. E assim, professor, nesse caso aqui, em relação a esse divisor resistivo do R6, porque assim, normalmente lá no senhor da aula, na aula 15, o que acontece? Geralmente por exemplo, é o R6, o RV1 e aí o R8. Aí eu vi que o senhor fez uma configuração um pouco diferente do que normalmente o senhor dá nas aulas, né? Sim. Qual é o objetivo dessa configuração aí? Bom, você está vendo que quando o potenciômetro está aqui, esse resistor está em curto, certo? Sim, senhor. À medida que eu vou colocando aqui para cima, o que vai acontecendo? Na verdade, eu vou tendo um paralelo aqui. Isso. Então, ele está em curto, mas vai começando a aparecer uma resistência. A resistência, quando ele está aqui, equivalente, porque está em paralelo, é de 6,4K. Ué, Mário, eu não entendi. Então, nunca vai ter 100K? Claro que vai. Quando você coloca aqui para baixo, você tem o 100K do potenciômetro para cima e esse resistor em curto. Vai ficar, ou seja, 100K em série com 6K8. Mas, o que vai acontecer se você ir colocando o potenciômetro mais para cima? É um paralelo que se faz. Para que esse paralelo, Mário? Esse paralelo ele vai fazer com que a variação do potenciômetro, que é linear,
ela se transforme num logarítmico. Porque se eu mexer no potenciômetro, eu não tenho uma variação linear, infelizmente, aí na fonte, entendeu? Tá entendendo? A cada movimento, eu tenho que ter uma determinada variação que deveria ser linear, mas não é linear. Não é linear. Então, esse resistor, ele visa compensar e colocar a fonte a mais linear possível. Você vai ver que mexendo aí no potenciômetro, só quando ele chega aqui no finalzinho é que ele dá uma subida um pouquinho mais rápida, entre 28 a 32, é que ele dá uma variaçãozinha um pouquinho mais rápida, mas praticamente em todo o curso ele fica linear, super bacana. Ah, bom, massa isso aí, viu? Se você arrancar esse resistor, funciona maravilhosamente bem, só que você vai falar, ué, eu estou aqui no início, eu vou virando o potenciômetro, ué, já variou tão rápido lá para cima, e com esse aqui ele não deixa isso acontecer. Tá certo então, professor. E eu queria também aproveitar e tirar uma dúvida, assim, porque tem um circuito de retificação, tem o C1 e o C2, aí beleza, tá retificada para a fonte. Agora, assim, se já está retificado, por que eu preciso dos capacitores ali na saída? Aqui? Isso. Aqui na saída, está falando? Isso, está retificada e filtrada. Mas, o que acontece? Isso aqui, ele tem... Você sabe como é que funciona a estabilização, né? A estabilização depende de uma realimentação, certo? Certo. E ela nunca é instantânea. Sempre tem um atraso. Tudo bem, é um tempo muito curto. Mas que estabilização? Vamos dizer que aqui eu tenho 15 volts e estou alimentando alguma coisa. Aí, de repente, a carga ela diminui muito bruscamente, muito rapidamente. Aí o que acontece com os 15? Tende a cair. Certo? Tende a cair. O que vai acontecer? Vai despolarizar, vai aumentar a polarização para, tendeu a cair, opa, eu realimento para subir. Na verdade, ela praticamente não varia. Cai mínima coisa, né? 1% ou menos. Então cai mínima coisa. Então o que acontece aqui para evitar isso? Eu tenho os capacitores, esse aqui que segura essa variação. Entendeu? Ou seja, enquanto realimenta, ele dá uma segurada nesse consumo brusco que houve. Tá certo, olha aí, pai. Interessante, não tinha pensado nisso não. Obrigado, professor. E aí, pronto, deixa eu ver. Não, era essa, minhas dúvidas em relação a esse circuito eram essas mesmo. Eu queria aproveitar o senhor... Você sabe para que serve isso aqui, né? Esse rapaz aí é para, no caso, ser como um filtro de ruído de alta frequência. Devido ao capacitor eletrolítico em alta frequência, como ele tem uma indutância, ele é enrolado, a pequena indutância dele vai interferir nas altas frequências. Eu vou usar um capacitor de cerâmico, né, ou um capacitor para poder justamente ele ser como um curto para alta frequência, é isso? Exatamente, maravilha, isso aí. Rapaz, quando esses capacitores abrem, uma loucura, viu? Professor. Começa a ter alta frequência, mesmo em fontes lineares. Não um conversor DC-DC, começa a ter variações de alta frequência aí. Complicado. E tem circuitos que simplesmente param de funcionar. Porque se isso aqui vai alimentar um microcontrolador qualquer, nossa, essa ruideira na fonte, ele para de funcionar. Para de funcionar, né? Para de funcionar. Pronto. Mas vamos lá, para não te atrapalhar na sua... Pronto, professor. Professor, eu ia perguntar ao senhor... Não para hoje, mas eu estava vendo, como é que se chama, o curso do senhor de análise de defeito.
o módulo, o volume 4, rapaz, tem o circuito lá, dobrador de tensão, controle de motor. Aí se eu tenho eles em PDF, eu gostaria de uma outra aula, se fosse possível, tirar uma dúvida com o senhor sobre aqueles circuitos. Tem, é só. Tem. Não. Pronto, mas eu tiro um outro dia para eles. Eu estou querendo até, eu vou mandar depois uma mensagem para o Alberto, estou querendo adquirir esses cursos de PDF. E o senhor também e o senhor também pretende digitalizar essa revista do senhor? Antes de terminar, eu estou com vontade de ler a revista do senhor tudinho, para aproveitar e tirar dúvida. Tem bastante coisa. Eu tenho uns 20 meses lá, os 20 meses eu vou aproveitar enquanto para tirar a dúvida do senhor um bocado mesmo. Você tem 20, não entendi, 20 meses? Não entendi. Não, é porque eu fiz o plano de 20 meses. Aquele lá de dezembro, que era o plano de 16. Se você estivesse entre os 50 primeiros, você ainda tinha mais 4 meses de bônus. Isso. Aí pronto, eu estou fazendo o curso de análise de defeitos, né? Aí vou tirar a dúvida, quero terminar ele e também quero ver se eu consigo ler as revistas do senhor todas, né? Tem muita informação aí. Muita informação. Pois é, aí o senhor pretende. Aí a minha pergunta: o senhor pretende digitalizar as revistas do senhor? Olha, no momento a gente tá colocando a casa em ordem. O que é a casa em ordem? Arrumando a parte da plataforma, tem muitas coisinhas para arrumar. Tentando colocar o ranking para as empresas. Então tem um monte de coisas. Está preparando o novo módulo 5, que é microcontrolador, e um monte de coisinhas aí que eu estou envolvido. Mas pretendemos sim fazer uma série de outras coisas que precisam ser feitas, mas ainda estamos barrando, infelizmente, em umas coisinhas que não estão ainda andando bem. Mas agora nós arrumamos uma equipe boa na parte de tanto WordPress quanto Learning Dash, que são as bases da nossa plataforma, né, para poder estar colocando ela em ordem. Entendeu? Que bom, coisa boa. Então, módulo 2, bloco 61. Acho que é a questão 39, que é justamente o circuito está lá, né? Eu queria. Acho que é 39, professor. É porque é aquele circuito do interruptor crepuscular. Não sei se é 39. Aí, ó, tá aí. Pronto, professor. Professor, aí assim, o que acontece? Eu estava analisando até esse circuito, né, a princípio. Aí o que eu estava pensando, né? O LDR, por exemplo, Tadia, ele vai, né, no ponto C fica 47 volts, ou no ponto acima do D5 fica 94 volts, né? Vamos botar 90, aí de 110 para 90, aí fica 20 volts. Aí se a gente for fazer o divisor de tensão do RD1 ali, eu não tenho tensão suficiente para polarizar o LED de autobriga e, consequentemente, ele fica apagado. É isso? Sim. Aí as tensões, por exemplo, aí nesse caso ali, pelas tensões, aí pela tensão ele vai estar muito baixo e aí no R1 e no R5 ele vai estar com a maior queda de tensão, né, em relação a esse circuito, ele está fechado. Aí em relação... Pronto, aí quando o LDR aumenta, né? Ele vai... Tipo, aí tá como 100K, fica na média de 17. Só que aí já tem uma tensão suficiente para polarizar e fica 12,6 aí. Fica 12,6 e, consequentemente, ele satura. Ele bota em curto o D6. Então, eu tenho só 47 volts aí. E eu fico na média, bora botar 50, né? Eu fico na média de 60 aí. 100 volts. A retificação e filtragem sempre dá entre 160 a 170 volts. A DC aqui. Então, se você tem 47 aqui, ainda sobra um pouco mais de 100. Aí sobrou um pouco mais de 100, a tendência é você fazer o cálculo aqui, você vai ver que vai ultrapassar 3 volts
sobre o LED de alto brilho, aí ele vai acender. Isso. Aí, assim, minha dúvida, professor, assim, quando esses circuitos, beleza, justamente como é que ficam as tensões no ponto D e depois dele aceso, ele fica ali os 47, porque assim, eu fazendo a proporção, o D fica 8 e tanto, então assim, isso despolarizaria o B? Eu fico confuso. Não, porque o B vai ser 47, mas depois que está ligado, como é que fica essa polarização, a queda de tensão em D e E? Eu fico assim, confuso, porque é o seguinte, fica só 47, então assim, eu fico assim sem entender como é que fica essa... Minha dúvida é justamente isso. 47, um resistor de 440K e outro de 100K, ou mais, né? Na verdade, o LDR vai para... O LDR vai acima de quase 1 megon, mas tudo bem, vamos fazer com 100K. O que vai acontecer aqui? Aqui é 4 por 1, 47 dividido por 5, vai dar mais de 8 volts, concorda? Isso. Então, já sobe aqui que vai produzir a polarização do Q2. Apesar de aqui estar marcado 100K, o LDR às vezes se aproxima de 1 megon, ou seja, uma tensão ainda maior aqui. Então vai polarizar, mesmo caindo essa tensão, ainda vai polarizar o transistor. Não, porque assim, ficou 8 e tanto, aí assim, o D8, o Zeno, tá dando 12, essa é a minha dúvida, 12 volts. É 12? Então peraí, tá? 12 é 12 volts. Então, aqui daria, se for 100K, na verdade, esse 100K aqui é que está estranho, porque o LDR sem luz, ele vai para perto de 1 megon. E aí se você fizer a conta aqui de 1 megon, depois eu vou ver aquele 100K, eu vou até tirar dali, que isso aí atrapalha os cálculos. 1 megon, 440K, a tendência daqui... 16 volts. Hã? Mais ou menos 16 volts. Eu estou arredondando para 48 e botando um para 3. 18 dividido por 3, 48, 16 volts. Dá quase... Aí polarizaria, nesse caso aí, se fosse um megon. Dá quase 30 volts aqui. Porque você está considerando desculpa, professor, eu me confundi, né? Isso mesmo, vai lá. E aí a polarização. Pois é, aí eu fiquei com esse 100K, como é que eu vou conseguir polarizar depois que baixa, tipo assim, porque 100 eu entendi e tal, as quedas de tensão, mas depois que chegar a 47, como é que eu vou polarizar esse com 100? Você comentou agora esse caso aí, eu achei estranho, falei, ué, 100K? Aí eu fiz o cálculo com 100K. Realmente não vai dar a polarização, mas não é 100K, ele vai para 1 megon mesmo. Pode fazer a verificação, pegar um seu aí e fazer as contas, você vai ver que ele chega a megon. Quando está bem escuro mesmo, não é só uma leve penumbra, né? Está bem escuro mesmo, ele chega a megon. Tá certo, então, professor. Valeu. Acho que acabou. Estou vendo aqui que acho que acabou o tempo acabou, caramba, voa. O tempo passa, o tempo voa. Professor. Que isso. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Acho que eu vou... Rapaz, tem uma que faz tempo que eu estou me organizando para pedir uma aula do senhor, do módulo 2, aula 7. Eu quero até ver um esquemático do amplificador gradiente que o senhor comentou, lá das lives. Achei aquele H1. Aí o A1, e é justamente, ele está muito ligado a uma dúvida minha, eu estava vendo lá e tal, não é sobre a questão dos FET espelho, não, é justamente lá eu estou com as dúvidas, eu acho que a próxima aula vou pedir isso daí, aí depois eu deixo do análise de defeito para outro dia. Tá certo. Obrigado, João. Tá bom, João. Um grande abraço, viu? Muito boa noite. Bom final de semana para você. Até mais. Igualmente, até mais.